Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Alamassúria. Tá gostoso esse lugar. Erabassori que levaia. Fala para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: te prepara. Mas com essa cara dando risada, ele não vai acreditar em você. Faz aquela cara de profeta, faz aquela cara de brava. Fala para ele assim: te prepara. Fala para ele: a tampa da chaleira vai voar. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu já estou daquele jeito, né? Transpirando. Acho que tem que ter um ar-condicionado só em cima da minha cabeça, pastor Américo. Pensa. Irmãos, que bom estar com vocês nessa noite. Já estava com saudade. Domingo passado eu não pude estar com vocês quando nós chegamos de viagem. Mas eu estou muito feliz porque hoje nós começamos um novo desafio evangelístico, né? Que é 2 cultos no domingo. E o pastor Jefferson falou assim que hoje de manhã ele não sabe se a igreja subiu, se o céu desceu. Diz que foi um negócio de doido, diz que foi algo tremendo, maravilhoso. E eu já estou sentindo que aqui não está sendo diferente, viu? Muito bom, glória a Deus. Irmãos, antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero fazer menção aqui a 2 famílias abençoadas que estão com a gente. Pastor Iara e toda a sua família, Deus abençoe. O nome do seu esposo, Lucindo, eu estava com esse nome aqui, ó, subi ali e já esqueci. Pastor Américo, toda a sua família também. Eles moram bem pertinho, irmãos, morava bem pertinho, lá no Nordeste. Agora eles são iguaçuenses. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Glória a Deus. Maravilha de Deus. E a pastora Iara, ela está conosco, dando um curso muito legal, muito abençoado, que está edificando muito as nossas vidas. E eu louvo a Deus pela vida dela, né? Amém? Glória a Deus. Maravilha de Deus. O pessoal do teatro, irmãos, estavam se apresentando. Eles apanharam tanto nesse teatro que depois chegou a hora da oferta e me perdi, você acredita? Eu fiquei com tanta dó daquele menino que ele levou tanto cascudo. Rapaz, vocês pegaram ele para Cristo nesse teatro, né? Pelo amor de Deus. E daí eu vi que a Miriam olhou para mim e eu falei assim: ué, o que ela tá fazendo assim? Eu falei: é vocês que vão louvar. Daí depois que eu entendi a oferta, né? Aí veio a pastora Marcela também, cutucada pelo pastor Carlos, com certeza, né? Que se fosse, né, pastor, nós 2 perdidas, 2 TDAH, fica difícil, né? Glória a Deus. Queridos, abra comigo o livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Esse barulhinho é a nossa porta ali, que ela vive assoviando, né? Segundo Crônicas, capítulo 20. O pastor Gerson estava de manhã com o pastor Walter, com o pastor Tiago, né? Aí hoje, agora, eles não estão com a gente. O pastor Jefferson está em casa com a mãe dele, que é de Curitiba, que está aí nos visitando. Mas hoje também está a pastora Regina também, pastora, né? Da nossa congregação lá em Santa Fé. Vamos aplaudir a Deus pela vida dela, irmãos? Glória a Deus, né? Que já está levando uma cura para casa, em nome de Jesus, né, pastora? Que é por aí, né? Mais conhecida como Teitei. Essa é a da libertação também, pastor Iara. A pastora Iara também gosta da libertação, né? Quando ela estava aqui com a gente, antes de ir para lá, a gente chamava ela e a Marlene de caça-fantasma aqui na igreja, né? Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 3, diz assim: Josafá ficou com medo e orou a Deus pedindo socorro. Repete comigo dizendo: Josafá. Mais forte: Josafá
ficou com medo e orou a Deus pedindo socorro. Pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa tarde eu estava pedindo a Deus uma palavra profética para a igreja nessa noite. E eu fiquei muito presa nesse texto, irmãos. Por quê? Essa história é uma história bastante impactante. Porque fala de um homem chamado Josafá, que sucedeu seu pai, que fez um bom governo, fez algumas alianças erradas, mas ele como líder, ele foi um bom líder. Quando ele falece, Josafá, ele pega o governo do seu pai, e ele dá continuidade ao governo do seu pai, só que ele faz algumas coisas a mais, e ele acaba marcando uma história na sua época, e ele fica muito famoso. E não só famoso, como ele foca muito na doutrina, como ele foca muito em destronar os altares da época, ele acaba prosperando muito. A Bíblia vai dizer que ele foi um homem que obedeceu à voz de Deus. E quando ele gera esse laço, esse elo com Deus muito forte no seu governo, Deus ele faz algo muito interessante. Deus ele coloca temor no coração dos seus adversários, para eles não combater o reino de Josafá. Isso aqui é muito interessante. Eu aprendo com a palavra, com esse texto inclusive, que quando nós estamos no propósito de Deus, irmãos, debaixo do propósito de Deus, aliançado com o Senhor, os nossos inimigos, eles podem até se levantar, mas eles se levantam para cair. E eu achei muito interessante isso, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Como ele fica muito famoso, ele fica muito rico, fica muito poderoso, pastor Carlos, o olhar sobre ele fica diferente. Porque quando você está lá no escondido, lá nos bastidores, ninguém está te olhando. Mas quando você fica em evidência por aquilo que você está carregando, as pessoas passam a te olhar diferente. Uns se aproximam de você porque querem aprender com você, outros se aproximam de você porque querem aquilo que você carrega, não por causa do conteúdo, mas por causa das evidências. Então sempre vai acontecer isso. E mais para frente, assim como seu pai, o rei Asa, Josafá também dá uma vacilada. Ele faz uma aliança com Acabe, aqui uma grande história. E essa aliança traz uma grande consequência. No capítulo 18 e também no 19, ele vai falar acerca dessa aliança, que ele não deveria ter feito, porque eram povos que adoravam a outros deuses. Essa aliança traz um impacto muito grande na sua liderança, e traz um prejuízo também. É muito interessante isso aqui, porque nós aprendemos também, irmãos, que aliança nós fazemos com o Senhor, e nós temos que ter muito cuidado com quem nós nos aliançamos aqui na terra, porque pode ser que a comunhão que você vai gerar com alguém pode ser que seja bênção, a sociedade que você vai gerar com alguém pode ser que seja bênção, porém pode ser que seja maldição também. E como que nós medimos isso, pastora? A Bíblia diz que você conhece a árvore pelos... Não entendi. A Bíblia diz que você conhece a árvore pelos... E tem muitas pessoas se aliançando com outras pessoas só por causa de recurso financeiro. Sabia disso? Eu conheci um rapaz que inclusive, uma vez na tarde da bênção, ele estava pregando lá na outra endereço onde nós tínhamos. Eu ministrando a palavra, aquele rapaz parado no meio do corredor, irmão, com a mão no bolso, e ele estava inquieto. Eu falei, esse moço está drogado, será? Porque ele não parava quieto assim. E eu, irmão, pregando aqui, pedindo graça para Deus, para mim não me perder na minha mensagem, porque o cara não parava quieto.
De repente, pastor Jefferson, ele chega na tarde da bênção, esse homem gruda nele, começa a conversar e não para mais. E terminou o culto, o pastor conversa comigo e ele disse assim: amor, vamos sentar com esse moço e vamos conversar com ele, que ele precisa muito de uma orientação. E quando nós estávamos conversando com ele, ele disse assim para nós assim, que ele tinha um sonho e um projeto muito grande de fazer um salão só para criança. Ele tinha um nome, estava tudo no projeto, tudo arquitetado, porém ele não tinha dinheiro. Como ele não tinha dinheiro, pastor Lucindo, ele achou alguém que financiasse o sonho dele. Ele ficou muito feliz, e a pessoa que financiou com dinheiro muito alto, mas olhou para ele e também viu que nele poderia gerar algum benefício. Ele alugou uma sala, ele comprou os melhores equipamentos, ele construiu como se fosse para ele, porque o sócio não ia estar presente, só ia financiar. Não demorou muito, aquilo deu errado, e deu muito problema para ele. Aquele rapaz ficou tão frustrado, mas tão frustrado, que ele quase caiu na depressão. Ou melhor, ele caiu numa depressão, porque chegou um dia que o sócio falou assim para ele assim: olha, eu não quero mais fazer sociedade com você, vende tudo isso aqui, me dá a minha parte. Ele falou: como que eu vou fazer isso? Se vira, me dá a minha parte. Ele ficou muito atribulado, e foi aquele dia que ele saiu do local de trabalho desgovernado e apareceu lá na tarde da bênção. E o pastor Jefferson falou assim para ele assim: sabe por que não deu certo? O sonho era seu, não era dele. Aí ele falou assim: mas pastor, eu precisava de alguém para me financiar. E o pastor Jefferson olhou para ele e falou assim: meu irmão, Deus é o dono do ouro e da prata. Talvez se você esperasse só mais um pouquinho, ia chover na tua seara. Em resumo, o pastor aconselhou ele e falou assim: olha, começa do zero e começa com o que você tem. E ele disse: pastor, eu só tenho uma cadeira e um espelho. Mas eu queria que continuasse naquele padrão. E o pastor falou: você tem dinheiro? Não. Eu falei: então começa com o que você tem, meu irmão. O que adianta você querer dar um passo maior do que a perna? E ele vai, aluga uma salinha pequenininha, coloca uma cadeira e um espelho, uma coisa feinha, irmãos. E ele começa a comunicar aos seus clientes que ele tinha mudado de endereço, e ninguém queria ir naquele lugar, Lucas. Sabe por quê, diácono Lucas? Porque era feio, não era como o primeiro lugar. Um dia ele liga chorando para o pastor e falou: pastor, eu acho que não vai dar certo, eu vou desistir. O pastor Jeff falou assim: não desista, porque antes de nascer no seu coração, nasceu no coração de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Ele se tornou um baita de um empresário. Sabe por quê? Entenda uma coisa, meu irmão: se tem alguém que está interessado de financiar os seus projetos, é Deus. Você só tem que tomar cuidado com quem você se aliancia. Josafá não teve esse cuidado. Ele ficou conhecido, poderoso, visto, avistado. Então ele queria almejar coisas maiores. E a aliança que ele faz com Acabe traz um grande prejuízo, como eu disse. Um dos prejuízos foi desobedecer a voz de Deus, ir para uma batalha, sendo que Deus havia usado um profeta e ter dito assim: não vão, porque se vocês forem, vocês ficarão como ovelhas sem pastor. Acabe era um homem totalmente atribulado, ele não queria ouvir os profetas de Deus, ele queria ouvir os seus profetas. Sabe aquelas pessoas assim que quer ouvir só o que quer? Que chega pra gente, pede oração: pastora, ora por mim, eu preciso de uma direção. Aí você fala, ela se faz que está entendendo tudo, vira as costas, faz do jeito dela. Desse jeito era Acabe. E tal como o profeta havia dito, aconteceu. Eles vão para a batalha, Acabe acaba morrendo. E no capítulo 19 você vai ver Josafá voltando para Jerusalém com alguns pensamentos. Pensamento de temor, sabendo que o que ele fez era errado. Ele vem com o coração quebrantado. O profeta Jeú aproveita a situação e dá mais uma exortada nele, e diz: olha só, isso terá consequência. Mas o interessante é que Josafá, ele não fica preso nesse passado de desobediência. Ele aprende com a situação e ele se levanta com uma nova mentalidade. Qual, pastora? Com o que ele tinha lá no começo.
ele retoma a sua identidade. E no capítulo 19, ele começa a organizar a sua casa. Ele começa novamente a estabelecer os juízes, a trabalhar os levitas. Ele começa a organizar tudo. Ele volta novamente a limpar o seu reinado, tirar os propósitos do diabo no seu reinado e estabelecer o propósito de Deus. Ele retoma novamente o conhecimento ao povo e começa novamente a levar o povo a temer a Deus. Só que no capítulo 20, a Bíblia vai dizer que ele recebe uma notícia. E a notícia era: Josafá, vem contra ti uma grande multidão. Aí entra no texto que nós lemos. Josafá fica com medo, porque quem estava vindo contra ele era maior do que o que ele tinha para guerrear. Ele percebe que o seu exército é inferior. E sabe por que ele tem medo? Porque capítulos antes, se você voltar lá no 17, no 15, você vai ver aquilo que eu acabei de dizer agora há pouco. Antes, Deus colocava, pastor Jorens, temor nos adversários dele. Agora, não tem temor nos seus adversários. Os adversários querem avançar contra ele. E ele fica com a palavra de Jeú: o que você fez terá consequência. Só que eu acho muito tremendo, irmãos, é que não importa o que o homem faça, mas quando ele se arrepende, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus desce. Diga para esse irmão que está do teu lado: tem misericórdia de Deus para a sua vida. Josafá é assim. O que fazer diante dessa situação? E por isso eu quero tematizar essa mensagem. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Repita comigo dizendo: o que fazer? Mais alto: o que fazer quando eu não sei o que fazer? Você já se pegou nisso? Você está passando uma prova, uma situação, aí você fica assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Como que eu vou agir? Você já passou por uma situação assim? Meu Deus, eu não sei nem para onde ir, não sei nem que direção tomar. Assim está Josafá. Mas ele começa a fazer algo muito interessante, que você precisa gravar no teu coração. A primeira coisa é temer diante da situação. Sabe por quê? O medo, ele é importante, pastora Marcela. Sabe por quê? Que o medo, ele faz algumas coisas dentro de nós. Uma das coisas, ele nos paralisa. E a pessoa que tem medo diante da situação, ela pensa 1000 vezes antes de dar o primeiro passo. A pessoa que é muito impulsiva, ela age sem pensar. Sim ou não, igreja? Mas a pessoa que é temente, que tem medo de algumas situações, ela para, ela analisa. E foi mais ou menos isso que Josafá fez. Quando ele sente esse temor, ele desce para a oração. E a oração, ela é a chave da resposta que você precisa. Repete comigo dizendo: a oração é a chave da resposta que eu preciso. Então, em primeiro lugar, pastor, o que eu preciso fazer diante dessa situação que eu não consigo resolver? Primeira coisa, reconhecer a sua dependência em Deus. Quando Josafá, ele teme e ele desce para a oração, qual que é a informação que ele está passando nesse texto? Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Salmo de número 46, verso 10, assim ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Sabe o que é isso, irmão? Estou toda arrepiada aqui. Quando eu me calo, quando eu fecho a minha boca, quando eu paro de agir com impulsividade, quem que se manifesta na minha vida? O Senhor dos Exércitos. Provérbios capítulo 3, verso 5 e verso 6 diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso aqui é muito perigoso. Diante da situação, a tua mente, ela pode trabalhar e te enganar. Ela pode fazer com que você olhe para a situação e você acredite que você vai conseguir resolver. E é nessas horas que, diante de situações como essa, você precisa se aquietar e esperar uma direção de Deus. E foi isso que Ele fez. Quando Ele convoca o povo para orar e para jejuar, o que Ele está pedindo, pastora Marilza? Uma resposta de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe que o que está faltando mais para nós como igreja? Posicionamento de oração e jejum. Hoje em dia é raro ver as pessoas, irmão, jejuar. Quando você fala assim, vamos fazer um jejum, eu não fico sem o meu cafezinho preto, eu não fico, me dá dor de cabeça, me dá não sei o que. Mas engraçado, né? Quando está lá no vale da sombra da morte, e quer jejuar, quer ir para o monte, aí incomoda o pastor para orar, é ou não é? Você não precisa chegar nesse limite para você se posicionar. Deus está dizendo para alguém nessa noite: o segredo da tua vitória é a oração e o jejum. Segunda coisa, buscar em Deus, em oração, como eu disse aqui. Filipenses capítulo 4, verso 6, verso 7 diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Salmo de número 32, verso 8: eu te instruirei e te ensinarei o caminho em que deves andar, eu te guiarei com os meus olhos. Quem é que te guia, igreja? Quem é que te guia, igreja? Quem é que te guia, igreja? Não está na hora de você entregar o controle da sua vida na mão de Deus? Não está na hora de você parar de fazer as coisas do seu jeito? Você percebe que quando a gente faz as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, não dá certo? Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu quero te dar vitória, mas você precisa entregar o controle da sua vida na minha mão, diz o Senhor. Josafá precisava de uma direção, mas nesse momento ele foi obrigado a entregar o controle na mão de Deus. Terceiro, medite na palavra de Deus. Isso aqui, irmão, é raridade hoje. Quem tem um compromisso de fazer devocionais a Deus, é raridade. É raridade hoje quem tem aquele compromisso de meditar na palavra. E é a palavra que constrói em nós uma fé inabalável. É a palavra. Sabe por quê? Porque é ela que te direciona para a resposta que você precisa. Salmo 119, verso 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Então a palavra de Deus é o quê? Ela é a minha direção. Ela é a minha direção. Josafá, ele tinha a palavra no seu coração, e por isso que ele entende o perigo, e ele convoca as pessoas para a oração. Quarto, busque a orientação de líderes espirituais.
Tem muitas pessoas que quando passam por situações, irmãos, eles tentam resolver as coisas sozinhos. Bate cabeça, se autodestrói. E a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 15, verso 22, onde não há conselhos, os projetos fracassam, mas quando muitos são os conselheiros, eles prosperam. É muito importante, coloca isso no teu coração. No momento de dificuldade que você não consegue ver uma direção, e também você não consegue ouvir a voz de Deus, é muito importante você conversar com alguém que seja espiritual. Porque alguém que sentar com você, talvez vai ver o que você não enxerga. E é muito importante também, quando você sentar para ouvir, você abrir o seu coração e se permitir ser ministrado por essa pessoa, porque vai ser muito importante para você. Eu lembro que uma vez eu estava com uma situação muito complicada, e diante daquela situação eu não sabia a resposta que eu tinha que dar. Eu conversei com uma pessoa, fiz uma ligação, expliquei a situação, e essa pessoa falou comigo 10 minutos no telefone. 10 minutos. Foram 10 minutos que abriu a minha mente, ao ponto de eu falar assim: meu Deus, como que eu não vi dessa forma? Como que eu não vi desse jeito? E sabe por que acontece isso conosco? Porque às vezes a gente fica preso nos nossos pensamentos. Porque talvez você já está carregado de pensamento de destruição e de fracasso, e é por isso que você não consegue ouvir a voz de Deus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja. Não somos perfeitos, mas essa igreja é cheia de homem e mulher de Deus, que está disponível para te atender, para te ajudar, para sentar com você. Talvez nós não vamos conseguir resolver os seus problemas, mas de alguma forma nós vamos conseguir te ajudar. Sabe por quê? Porque nós somos igreja, e nós precisamos andar unidos em Cristo Jesus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Josafá está orando, jejuando, e ele não está sozinho. De repente, evangelista Pascoal, vem uma resposta de um líder espiritual. Porque assim, quando você está na posição, e quando você ora, duvido que não vem resposta, irmão. Fica ligado. A Bíblia diz que no meio daquela oração se levanta quem? Um levita. E ele começa a profetizar, e ele começa a dar palavras de comando. E uma das palavras de comando era que eles não iam precisar o quê? Guerrear. Eles não iam precisar guerrear. Por quê? Qual que era a palavra de comando? Porque Deus iria guerrear por eles. Só que eles iam precisar fazer algumas coisas. Uma delas era marchar, outra, louvar. Percebe? Duas coisas simples, porém muito importante. Imagina só, meu irmão. Você consegue fechar os seus olhos e imaginar um grande exército à tua frente, numeroso, porque mensageiro disse isso, numeroso. E de repente você começa a pedir um sinal para Deus, uma resposta para Deus, e Deus diz o que para você? Você não vai guerrear. Não, Deus, o que eu vou fazer? Marchar. Ah, é? Marchar? Como assim? Não vai ter espada? Não vai ter... Não. O segredo é marchar e me adorar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Nós precisamos aprender e entender uma coisa: que a nossa guerra não é contra carne e sangue, diz a Bíblia. É contra o que? Principados, potestade. Sabe o que é isso? Você está naquela luta travada, e está igual a Miriam.
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Aí o diabo olha para você e não entende nada, porque ao invés de você chorar, você está lá lavando as panelas e está lá com muito louvor, com muito louvor. Tarabassuri que levar. Está na prova, mas está lá. Que se abra os céus e o seu rei. Olha aí, Jesus, me arrepiou. É aí que está o segredo. Porque aqui na terra está uma bagunça, mas quando você começa a orar, quando você começa a adorar, ai, o céu começa a se movimentar em seu favor. Você adora aqui e Deus começa a agir lá. Uma vez eu estava num congresso, a missionária Márcia, ela cantava aquela da Batalha do Arcanjo, sabe, da Damares, que fala do anjo vai descer, e vai descer com a espada e não sei o que, não sei cantar esse hino. E ela falou para mim, você grava para mim? Eu falei, gravo. Estava gravando. Depois, irmãos, ela falou assim, na casa dela, daquele jeito, 2 horas da manhã, ela me ligava até eu atender. E eu lembro assim, que eu estava meio dormindo, falei, fala, Márcia. Ela falou assim, Dani, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, o quê? Quando eu cantei e falei que o anjo ia descer e tal, você acredita que saiu um som de espadas? Eu falei, não acredito, manda pra mim esse vídeo. Irmão do céu, escuta aqui uma coisa, tem crente que é meio abobado, verdade, ele canta, não sabe nem o que está cantando, né, presbítero Renan? Eu já gosto de cantar e gesticular. Se falar no louvor, dá um soco na cara do capeta, eu já dou um soco nele, não quero nem saber. Pastora Marcela, você está entendendo, irmão? Escuta, tem poder nas suas palavras. Quando você canta assim, ó, que o mar vai se abrir. Quando você canta, Deus vai na frente, irmão, fecha os olhos, imagine Deus assim, poderosão na tua frente assim, entendeu? Você está naquela luta lascada, o cartão está no vermelho, o gerente está te ligando, as vendas não saem, meu Deus do céu, mas está você lá, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Aí você tem que imaginar as correntes, tem que imaginar as correntes quebrando, pastor Américo, correntes sendo quebradas. Aí o diabo vai falar no teu ouvido, você está ficando louca, deixa ele falar, você é louca mesmo, sabe por quê? Porque enquanto você canta, Deus está agindo por você. Leva Shuri que leva. Sabe qual que era a proposta de Deus diante dessa oração de Josafá? Deus falou para ele, ó, você vai marchar, vocês vão cantar, bota os levitas na frente, vocês vão cantar, vão marchar, e daí Deus, o que o senhor vai fazer? Eu vou confundir os seus inimigos. Sim, vou confundir seus inimigos, Juliana. Sabe o que a Bíblia diz? Olha o que Deus falou, vou confundir eles, e eles vão se matar entre si. Que delícia isso, né, irmão? Você não precisa levantar uma mão, não precisa levantar uma espada, mas isso só acontece quando você entende o governo de Deus. Isso só acontece quando você ouve e você aplica na sua vida. E eu quero fazer um ato profético com você nessa noite. Como é que você está? Como é que está? As portas estão fechadas, a conta está no vermelho, o sonho que você tinha está engavetado. Como é que está a situação? Você queria muito algo, mas não está acontecendo. Diante dessa situação você não sabe o que fazer. A partir de agora você vai saber. Sabe por quê? Você vai marchar. Que isso,
isso, pastor? Vai, hoje Deus vai colocar um sapato de fogo no seu pé. Você crê nisso? Oi, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Lá abaixo. Se você soubesse que já desceu um anjo aqui. Ele vai colocar um sapato de fogo no teu pé. E enquanto você adorar, Ele vai visitar o teu. Ele vai visitar a tua casa. Ele vai visitar o teu casamento. Ele vai visitar o teu marido. Ele vai visitar os seus filhos. Eu não sei o que você está passando. Eu só sei de uma coisa: o general de guerra já desceu aqui. Se coloque em pé. Estou sentindo a presença de Deus, hein? Lamachuri, Tarabassuri, ai. O anjo do Senhor acabou de me mostrar aqui, na palma da sua mão, o útero de uma mulher. Tem uma mulher aqui que você está com hemorragia constante. Você já não sabe mais o que fazer. Deus está me dizendo que Ele vai trocar hoje o seu útero. Deus, Ele já está fazendo milagre aqui, pastor Juarez. Hoje é a noite do teu milagre, você crê isso? Hoje é a noite que a porta que está fechada vai se abrir. Sobre a minha palavra, o que eu estou pregando aqui, eu profetizo na tua vida que sonhos que estão engavetados, Deus vai fazer se cumprir na sua vida. Portas que estão fechadas, Deus vai fazer elas se abrirem hoje, se você crê. O comando de Josafá para o povo era o que? Marchar. O pé tá bom aí? Ou tá esgualepadinho o pé? Eu comecei a marchar ali na hora do louvor. Meu salto já fez assim. Eu falei, pronto, vou quebrar mais um. Deus vai colocar um sapato de fogo nos seus pés. Sabe por quê? Enquanto você marchar aqui nessa noite, Michele, Deus vai quebrar a obra de bruxaria. Michele, eu vejo, faz tempo que a gente não se vê. Eu bati o olho em você, eu vi o teu menino, e Deus me mostra um boneco de voodoo e uma fita amarrada vermelha nesse boneco. E Deus está me dizendo aqui que é uma obra de bruxaria para deixar o teu filho em estado de loucura. Mas nessa noite, o Deus que nós servimos está visitando o teu filho, está colocando por terra toda a obra de bruxaria. Se eu tivesse no lugar de Josafá, eu não sei que hino que eles cantaram, mas eu não ia conseguir cantar uma adoração e marchar. Eu não sei se combina, mas eu não consigo ver eu marchando e cantando poderoso Deus. Não dá certo, irmão. Pastora, se fosse você, eu já cantava, sabe o quê? O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão. O quê? O Senhor é varão, Jeová. O Senhor é varão, Jeová. Isso. Cadê a marcha? Ei, escuta aqui. Para um pouquinho aqui, olha para mim. Isso aqui é um ato profético. Só vai receber quem for doido, quem estiver ligado na palavra. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero... Pastor Américo, esse povo aqui é meio louco, tá? Não se assusta não. Eu quero que, pastor Yara, vocês estão tudo doido. Feche os seus olhos. Que situação é essa que você está passando, que você não está conseguindo resolver? Ajuda ali. Que situação é essa que você está passando? Pastora Regina, ajuda ali, fazendo um favor. Que situação é essa que você está passando e não consegue resolver? Você vai fechar os seus olhos. Você vai ver, deixa o povo para lá, fecha os seus olhos, seja curioso. Você vai fechar os seus olhos.
você vai trazer à tua mente aí o que você está passando. O que é? É as portas que estão fechadas? É o cursinho que você está fazendo, que você precisa passar nesse curso e você está com medo? O que é? É o cartão que está no vermelho? Eu não sei o que você está passando, mas eu quero que você feche os seus olhos. Imagine esse exército diante de você, está vindo contra você, e a única coisa que Deus está dizendo para você é isso: marche, isso, marche, marche, isso, pisa firme, pisa, marche, marche, marche. Deus está dizendo hoje assim, ó: enquanto você marcha, Deus vai começar a confundir os seus inimigos. A partir de hoje tem muralha caindo por terra. Tem na Massúria Rácia. Ei, tem assinatura de juiz nessa noite. Ei, contrato sendo assinado, diz o Senhor. Enquanto você marcha aí, Deus está visitando a sua casa. Ei, olha o que Deus está dizendo aí nessa noite: é só marchar e me adorar. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor, Deus está colocando por terra aí, ó. Tem coisas que Deus está quebrando aqui nessa noite. Espírito de divisão lá dentro da tua casa, Deus está colocando por terra. Obra de macumbaria, obra de feitiçaria, Deus está colocando por terra. Palavras contrárias, Deus está colocando por terra nessa noite. Enquanto você marcha, tem sapato de fogo no teu pé. Deus está quebrando toda a obra contrária contra a sua vida, porque nessa noite Deus te selou com a vitória. O Senhor é varão de guerra, Jeová. É, meu Deus! O Senhor é varão de guerra, Jeová é o de novo! O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, era Massúria. O Senhor era Jeová, o seu nome. O Senhor, meu Deus, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Irmã Márcia, Deus está visitando a sua casa. Eu vejo um homem abaixado na frente da tua casa. Eu vejo esse homem sondando a sua casa. É como se ele quisesse entrar lá dentro para fazer um assalto. Mas nessa noite há um anjo do Senhor descendo lá na cidade de Santa Terezinha de Itaipu. Está cortando esse laço de morte, porque esse homem entrou lá dentro e aconteceu uma tragédia. Mas Deus está me falando que nessa noite tem livramento de Deus para sua casa. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Assim como Deus fez com Josafá, eu profetizo o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida hoje. Há um anjo do Senhor descendo aqui, confundindo os nossos inimigos. Assim como Deus fez com Josafá, Deus vai fazer com a minha vida e a sua vida. Nós vamos receber em nome de Jesus a nossa vitória agora. É nessa noite, tem vitória de Deus e tem
resposta de Deus descendo na tua vida. Só quem crê, receba a vitória. Receba. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Surya Calabai, Teraba Calabara Surya, Terabasu. Oh Espírito Santo de Deus, levanta a sua mão assim. Eu profetizo em nome de Jesus, debaixo dessa palavra profética, que Deus a partir de hoje está desatando tudo aquilo que estava amarrado na sua vida. Eu profetizo debaixo desta palavra, que aquilo que estava impedindo você de receber o milagre de Deus está caindo por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus está colocando a bandeira da vitória na sua mão, e você vai cantar o hino da vitória. Eu profetizo você subindo nesse altar e contando a vitória, porque nessa noite Deus marcou esse encontro de resposta para o seu coração. Só quem crê nisso, aplauda Jesus.